Hello, students! Olá, estudantes! Meu nome é Anne, eu sou professora de língua inglesa da rede municipal e estou aqui hoje para trabalhar o assunto Past Simple ou Simple Past, certo? Mas antes eu vou dar alguns esclarecimentos para vocês, porque é importante que vocês entendam o que vocês estão estudando ou irão estudar. Vocês sabem que a língua inglesa, o aprendizado de uma língua, ela pressupõe algumas habilidades, não é isso? A habilidade do listening, que é a habilidade do ouvir e compreender o que está ouvindo. A habilidade do reading, que é aquela habilidade que o aluno tem, o estudante tem de ler e compreender o que está lendo, né? Responder questões a respeito daquele texto. A habilidade do writing, que é a habilidade de saber escrever, né? Nessa língua, nessa outra língua, e a habilidade do speaking, que é a habilidade que o aluno tem para se comunicar em inglês, né, oralmente. Dentro de todas essas habilidades, nós temos as estruturas gramaticais, né, que permeiam todas elas, né? E é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Nós vamos estudar a gramática da língua. E o que é a gramática? É você aprender como é a estrutura dessa língua. Onde é que você coloca um verbo, onde é que você coloca um substantivo, onde é que fica o sujeito, né? Com que preposição você usa o quê. Então, isso é a gramática. E, professora, será que se eu aprender a gramática, necessariamente eu estarei aprendendo a falar inglês, a escrever em inglês? Não, né? A habilidade da gramática não quer dizer que você saiba usar essa língua para se comunicar oralmente, né? São habilidades diferentes, né? O professor aí, ele vai ter que usar de outras estratégias para que você use essas estruturas que você aprendeu, né? Oralmente e consiga se comunicar através delas. Nós temos muitos alunos, muitos estudantes que conhecem a gramática da língua inglesa ou de outras línguas de trás para frente, de frente para trás, mas não conseguem se comunicar, né? Porque são habilidades diferentes. Nós vamos estudar a estrutura da língua inglesa. E hoje eu estou trazendo para vocês o Past Simple, tá certo? Quando é que eu uso o Past Simple? Quando eu quiser comunicar algo que aconteceu, certo? Por exemplo, ontem eu fui ao supermercado. Na semana passada eu encontrei com uma grande amiga. Há 2 dias eu comprei um novo celular. Então são coisas que já passaram, que já aconteceram, não é isso? E como é a formação do Past Simple? Vocês sabem que as orações, nós temos 3 formas dentro de uma oração. A afirmativa, né, aquela que afirma, né, eu fui ao supermercado. A negativa, aquela que nega, eu não fui ao supermercado. E a interrogativa, né? Você foi ao supermercado? Fulano foi ao supermercado? Né? Quando vocês foram ao supermercado? Não é isso? Vamos começar aqui com a oração afirmativa, tá? Vamos prestar atenção. In London, they visited Big Ben and the Nice Museum. Nós temos aqui 2 personagens, tá? E aqui, esta oração está informando que eles estavam em que lugar? Em London, né? Em Londres. They visited Big Ben and the Nice Museum, tá? Eles visitaram o Big Ben, que é um ponto turístico muito conhecido em Londres, and the Nice Museum, e um museu legal, tá certo? Então, repetindo, in London, they visited Big Ben and the Nice Museum. Prestem atenção ao verbo visitar, visit, certo? O verbo visitar, ele escreve-se dessa forma. Visit, tá? Mas no passado, ele ganhou aqui, essa terminaçãozinha aqui em ed, certo? Esta é a forma normal do verbo, a forma base do verbo, mas para colocar esse verbo no passado, ele ganhou esse ed. Então, eu posso dizer, na semana passada, last week, eu visitei my grandmother, a minha avó. Last week, I visited my grandmother. Na semana passada, eu visitei a minha avó, certo? Aqui o outro exemplo. They listen
to a popular band and enjoyed it a lot. Então, repetindo. They listened to a popular band and enjoyed it a lot. Eles ouviram a uma banda popular e gostaram muito dela, certo? Olha aqui o verbo ouvir, tá? A sua forma base é assim. Listen, certo? Esse é o verbo ouvir. Deixa eu mudar aqui. Listen, mas no passado ele também ganhou a terminação ed, tá? Então, they listened to a popular band. Eles ouviram. Ouviram o quê? A quem? Eles ouviram a uma banda popular and enjoyed it a lot. E gostaram muito dela e curtiram muito esta banda, tá? Enjoy. É a mesma coisa aqui. Like, tá? Perceba que enjoy também ganhou a terminação ed. Por quê? Porque foi algo que já aconteceu, né? Lembrem, nós estamos trabalhando com o past simple, que, aliás, também pode ser chamado de simple past. Tanto faz, tá certo? Então, repetindo. In London, they visited Big Ben and a nice museum. They listened to a popular band and enjoyed it a lot. Em Londres, eles visitaram o quê? O Big Ben e um museu legal. E ouviram uma banda popular e curtiram muito esta banda, gostaram muito dela. Então, pessoal, visited, ganhou a terminação ed. Travel, viajar, traveled. Ganhou a terminação ed porque trata-se do passado. I traveled to Fortaleza. I traveled to Recife. I traveled to São Paulo. Então, eu viajei para, né, determinado lugar. To form the past simple, add ed to the infinitive form. Para formar o passado simples, você vai acrescentar. Add é o verbo acrescentar. Ed, a forma base, a forma infinitiva do verbo. Então, arrive é o verbo chegar, né? I arrived late. Eu cheguei atrasada, né? Então, o arrive, ele termina aqui em E, a gente acrescenta só a letra D, neste caso. Não vai repetir o E novamente. Então, arrive, chegar. Arrived, cheguei, chegou. Vai depender aí da pessoa, não é isso? Dance, esse vocês conhecem, né? É o verbo dançar. Dance, danced. Eu dancei muito. I danced a lot. Vejam que dance já termina em E, a gente apenas acrescenta a letra D. If the verb finishes in E, just add D. Foi justamente isso que eu disse. Se o verbo já termina em E, apenas acrescente a letra D. Ok? Então, vamos ao próximo. Alright, muito bem. Enjoy, enjoyed. If the verb finishes in Y and is preceded by a vowel, add ed. O que isso quer dizer? Se o verbo termina em Y e ele é precedido por uma vogal, ó, terminou em Y e antes do Y nós temos uma vogal, né? Então a gente apenas acrescenta o ed, tá? Enjoy, enjoyed, play, played, tá? Ambos terminam em Y e antes do Y tem uma vogal. Então, a gente só acrescenta o ed mesmo. Super simples. Ou, if the verb finishes in Y and is preceded by a consonant, drop the Y and add IED. Ou seja, se o verbo termina em Y, mas antes do Y você tem uma consoante, olha aqui, antes do Y tem uma vogal, antes do Y, consoante. A gente tira o Y e coloca IED, tá? Como é o caso do verbo estudar. Então, study, studied. Marry, married.
Study é o verbo estudar. Marry é o verbo casar-se. Casar-se com alguém, não é isso? So, enjoy, divertir-se. Divertir-se ou gostar de alguma coisa, sorry. Play é o verbo jogar, brincar, né? Study, estudar. Marry, casar-se. É importante vocês entenderem que aqui eu estou passando as traduções para vocês, mas a depender da preposição que acompanha os verbos, nem sempre a tradução vai ser exatamente esta, certo? Aqui tudo bem. Enjoy é gostar de, né? Play, brincar, jogar. Study, estudar, ok? Marry, casar-se com. Mas a depender do verbo e a depender da preposição que o acompanha, ele vai mudando de significado, tá, gente? É importante que vocês saibam disso, tá? Então, repetindo, se o verbo termina em Y e antes do Y vem uma vogal, super simples, coloca a ED. Se termina em Y e antes do Y vem uma consoante, tira o Y e coloca IED. Também não é fácil, não é difícil, não. Aqui... Muito bem, vamos à forma afirmativa, né? Na verdade, até agora, todos os exemplos com os quais nós trabalhamos estão na forma afirmativa. Então, I visited Rio de Janeiro. Eu visitei o Rio de Janeiro. My friend visited Buenos Aires. Meu amigo visitou Buenos Aires. Linda and David visited Paris. Linda e David visitaram Paris. O bom, gente, eu não sei se vocês perceberam, é que o verbo ele não mudou independentemente da pessoa, né? Se fosse em português seria eu visitei, né? Tu visitaste, nós visitamos, eles. Então o verbo em português ele vai mudando conforme você vai mudando o sujeito, mas em inglês não, ó. Visited para eu, visited para meu amigo, visited para eles, Linda e David. Não mudou, tá? Isso aí facilita a nossa vida. Bom, vamos à forma interrogativa, tá? Nós vimos a forma afirmativa, vamos agora à forma interrogativa. Na forma interrogativa, eu vou precisar de um auxiliar, de um ajudador, né? Que é justamente este auxiliar aqui. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Did é o auxiliar com o qual nós formamos as frases, as orações interrogativas e negativas. Então, por exemplo, meu amigo diz, I visited London. Eu visitei Londres. E aí eu quero saber se ele visitou o Big Ben. Eu pergunto, did you visit the Big Ben? Ok? Você visitou o Big Ben? Notem que o verbo principal, ele voltou à sua forma original, à sua forma base. Então, você não vai precisar colocar o ED aqui, porque esse auxiliar aqui, ele já está informando que o que você está perguntando está no passado. Por isso, você não vai precisar colocar o ED ao final do verbo, tá? Você só vai usar o ED ao final do verbo se a oração for afirmativa, se for uma afirmação, né? Então, did you visit Brasília? O verbo visit voltou à sua forma base. Did your friend visit Maceió? O seu amigo visitou Maceió? Visit voltou à forma normal dele, a forma base, a sua forma infinita. O infinitivo. Did Linda and David visit Madrid? Linda e David visitaram Madrid. Né? O verbo voltou à forma infinitiva, tá certo? Infinita é ótima. Ok, vamos lá, continuando. Façam anotações, pessoal. É importante que vocês anotem as dúvidas de vocês, né, para depois me perguntar. Então, negative form, a mesma coisa, ó. I did not ou I didn't visit Brasília. Deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui.
Did not é a mesma coisa que didn't. É a forma abreviada, tá? Muito mais utilizada na comunicação oral. Então, I did not visit Brasília. Ou I didn't visit Brasília. My friend did not visit Maceió. My friend didn't visit Maceió. Linda and David did not visit Madrid. Linda e David didn't visit Madrid. Então, eu não visitei Brasília. Meu amigo não visitou Maceió. Linda e David não visitaram Madrid. Nos 3 exemplos, percebam que o verbo visitar está na sua forma infinitiva, certo? Na sua forma base. Ok? Vamos às respostas curtas, né? Às vezes você pergunta para um colega, você foi ao cinema? Aí o colega diz simplesmente, sim, eu fui. Então, não, eu não fui, né? Como dar essas respostas curtas em inglês? Você vai precisar do auxiliar, tá? Então, short answers são respostas curtas. Então, did you visit Brasília? Você visitou Brasília? Se a pessoa tiver visitado, ela vai dizer, yes, I did, ok? E se ela não tiver visitado, no, I did not, ou no, I didn't, tá bem? Que é a mesmíssima coisa, tá? No, I didn't. Did your friend visit Mexico? O seu amigo, México não, Maceió. Did your friend visit Maceió? O seu amigo visitou Maceió? Yes, he ou she did, né? Aqui o pronome he é ele, she é ela. Então, yes, he did, se for ele, yes, she did, se for ela, tá? Ou então, no, he did not, no, she did not. Repetindo, yes, he did, yes, she did, no, he did not, no, she did not, ou didn't, que na verdade é muito mais usado, essa forma abreviada aqui é muito mais utilizada, tá, gente? Se a resposta for afirmativa, ficou claro, gente? Yes, yes, I did, yes, he did, yes, she did. Mais um exemplo aqui, ó. Did Linda and David visit Madrid? Linda e David visitaram Madrid? Yes, they did, se for afirmativa. No, they didn't, se for negativa. Ou did not, que é bem menos usado nas comunicações orais. Ok, muito bem. And you? E você? Where did you go last vacation? Para onde você foi nas suas férias, tá bem? So, então, that's it. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que tenham feito as anotações que são importantes durante a explicação do professor. Façam aí um mapinha mental para depois me perguntar as dúvidas de vocês, ok? Bye, bye.